Boa tarde, pessoal. A gente vai trabalhar hoje as grandes navegações do século XV. Conteúdo muito interessante. Possivelmente vocês já tenham visto em algum outro momento, né? Mas a gente vai relembrar então esse conteúdo, pois faz parte do contexto dos conteúdos que a gente está vendo, tá bom? Então vamos lá. Durante o século XV e XVI, a gente vai ter o destaque principalmente de portugueses e espanhóis que vão se lançar nos oceanos Pacífico, Índico e principalmente no Atlântico, com objetivos de descobrir uma nova rota marítima em direção às Índias e também encontrar novas terras. Esse período vai ficar conhecido como Era das Grandes Navegações e também descobrimentos marítimos. Então, por volta do século XIV, o conhecimento europeu sobre o nosso globo era escasso. Essa situação só começou a mudar quando os portugueses começaram a resgatar a herança náutica deixada pelos povos antigos, desenvolvendo embarcações e instrumentos que possibilitaram sua chegada a lugares antes desconhecidos, como Ásia, Sul da África e também a América. Se na Revolução Industrial a gente tem como destaque a Inglaterra, na questão das grandes navegações vamos destacar Portugal, devido ao acúmulo de conhecimento náutico, suas novas tecnologias, a questão da estabilidade política. Dentro da questão geográfica, a gente pode destacar as correntes marítimas favoráveis e também na questão social, era a oportunidade daquela camada mais pobre de mudar de vida, conquistar riqueza, fama e assim se destacar dentro do contexto social. Então essa expansão marítima vai ser liderada pelos portugueses. E é assim que, através da expansão dessas atividades comerciais, eles vão conseguir o quê? Promover um intercâmbio cultural e explorar essas populações nativas, inaugurando, digamos assim, a globalização, essa troca cultural, né, esse novo conhecimento, esse choque de culturas, esse conhecimento novo, essa visão de mundo diferente um do outro. Fatores que provocaram essa expansão: a centralização política, ou seja, o Estado centralizado vai reunir meios de financiar essa navegação. O Renascimento vai permitir o surgimento de novas ideias, novas visões de mundo, uma evolução técnica e científica também. O objetivo da elite da Europa em romper com o monopólio árabe-italiano, que a partir do momento em que eles começam a controlar o Mediterrâneo, dificulta o acesso do europeu às especiarias, então há necessidade de se procurar novas rotas comerciais. A gente vai ter o que? A busca por terras, por novas minas de ouro e prata. A gente tem que lembrar que a gente vivia a fase do mercantilismo, certo? Então, assim, uma tentativa também de expandir a fé católica, levar para essa população nativa um pouco do que é o catolicismo, o que é o Deus católico, a sua cultura, a sua organização social, romper alguns paradigmas, tanto que esses jesuítas que vieram para o nosso país aqui, para o nosso continente, eles eram tratados verdadeiramente como heróis da fé. Estavam abandonando a Europa para se emprenhar em matas, oceanos desconhecidos e salvar almas. Então eles eram verdadeiramente conhecidos como heróis da fé. Fatores que provocaram essa expansão marítima. Como a gente falou ali atrás, no ano de 1453, Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos e isso vai dificultar o acesso do europeu ao comércio de especiarias. Então vai surgir a necessidade de se procurar novas rotas comerciais, novas rotas marítimas. O termo especiaria designa diversos produtos, frescos ou secos, de origem vegetal, como flor, fruto, semente, casca, caule e raiz, de aroma ou sabor acentuados. Então a gente tem ali o gengibre, a canela, o açúcar também. Dentro desse contexto desses produtos do Oriente, a gente pode destacar o tecido, tapetes, cristais, perfumes, porcelanas, seda e, posteriormente, dentro do contexto geral de comércio triangular,
a gente vai ter o destaque também para o comércio de africanos, o comércio de escravos. Tá? O negro vai ser tratado como uma especiaria, como um produto bem lucrativo para aqueles que os comercializavam. A conquista dos mares. No início do século XIV, os conhecimentos náuticos europeus eram bastante restritos, proporcionando apenas deslocamentos por mar, que se limitavam a locais com acesso pelo mar Mediterrâneo, como o norte da África e os limites entre a Europa e a Ásia. Além da falta de tecnologias náuticas, o pouco conhecimento a respeito dos mares criava o cenário para a invenção de histórias fantásticas a respeito de monstros e seres tenebrosos que habitavam os oceanos, em especial o nosso Oceano Atlântico. Então a gente tem aqui algumas gravuras que ilustravam a ideologia daquela época. Era isso que eles achavam que iriam encontrar, né? Eram monstros, sereias, dragões. Então o marco para acabar com esse mito foi no ano de 1434, quando Portugal consegue vencer, digamos assim, o contorno de Borrador lá no Saara Ocidental. Era um lugar repleto de corais, bancos de areia, era de baixa profundidade, então havia muitos naufrágios. Então ali era repleto de mitos e lendas de que era o fim do mundo, ali acabava o oceano, ali viviam monstros. Então isso aqui era o ideário daquela época. Então, como eu falei para vocês, essas pessoas que se aventuravam, eles eram movidos justamente pelo desejo de aventura e mudar de vida. Mas o medo estava repleto no semblante de cada um deles. Ó, isso que eles imaginavam. Acabou o oceano, certo? Porque eles achavam que era assim, ó. Plano, né? Chegou ali, pum, acabou. Chegou aqui e agora. Então, eles não tinham aquela imaginação de que o que havia depois do oceano ali, do outro lado do oceano, eram pessoas, eram nativos americanos com culturas, organização social, sonhos, visões, diferentes do que eles tinham. Então essa crença começa a mudar a partir das primeiras décadas do século XV, né? A partir do ano de 1415, vai ser quando Portugal vai conquistar Celta, no norte da África, porque era a partir desse norte da África, de Celta, que eles tinham o objetivo de alcançar, né, o ouro árabe e depois chegar às Índias. Então, após essa conquista, eles ficam tendo conhecimento de que havia um reino africano localizado ao sul do Saara, que era o reino de Mali. Ali era repleto de ouro. Então, isso vai impulsionar essa expansão. A gente pode dividir essa expansão em duas fases. A primeira teve início em 1418, termina lá em 1487. Vão ser quando os portugueses vão chegar ao sul do continente, aqui no Cabo de Boa Esperança. Tá vendo o mapinha? Tudo isso porque esse mar Mediterrâneo aqui estava sendo controlado pelos turcos otomanos, que dificultavam o acesso às especiarias. Então surgiu a necessidade de procurar novas rotas comerciais. A segunda fase era das grandes navegações, começa com a chegada da frota de Vasco da Gama, lá nas Índias, na Ásia, tá vendo? Depois percorre a costa africana. Navegações espanholas e portuguesas, pela cor, aqui você consegue observar, tá, o deslocamento dessas navegações, desses navegantes. Tá? Então a gente vai ter como pioneiro Portugal, mas a gente sabe que logo após a Espanha também se destaca nesse cenário. Tanto que os dois países, bem pequenos aqui, ó, vão dividir basicamente o globo em suas conquistas. Como uma forma de ressaltar o grande passo dado por Portugal, após principalmente a conquista de Celta, o governo vai incentivar a recuperação de informações náuticas de outros povos, ou seja, fenícios, gregos, árabes e egípcios, de uma forma empírica, vão procurar novos conhecimentos que já existiam, aprimorar, e assim vai surgir, dentro dessa reunião de especialistas, uma escola, a escola de Sagres, em volta de mitos, se realmente existiu, se era daquela forma, mas ela vai ser a responsável pela melhoria
dos instrumentos de navegação que já existiam e pela elaboração de novas cartas de navegação para Portugal. Uma das grandes novidades desenvolvidas pela Escola de Sagres foram as caravelas. Eles eram embarcações mais leves e também velozes, apropriadas para a navegação tanto em rios quanto em oceanos, que começaram a ser utilizadas principalmente no ano de 1440. Essas caravelas não conseguiam carregar muita bagagem nem enfrentar mau tempo. Sendo assim, a gente tinha a utilização também das naus, que eram embarcações mais utilizadas, principalmente por conter 3 andares e eram mais capazes de carregar muito mais quantidade de mercadoria e também um número maior de pessoas. O tráfico de escravos foi realizado pelos portugueses de 1444 até o século XIX. A gente sabe que os primeiros negros africanos chegaram no nosso país lá no ano de 1530, mais ou menos. A vida nas embarcações, como é que era? Quem que era o perfil das pessoas que estavam nessas embarcações? Então a gente tinha um perfil variado. Então variava de acordo com as embarcações, certo? Essas embarcações tripulantes podiam chegar até 1.200 por expedição. Tínhamos o capitão-mor, havia sempre um mestre, um contamestre, um piloto, além de um escrivão para registrar tudo o que estava acontecendo. Então, na embarcação tínhamos também sempre um representante do rei, nobres em busca de aventura e também alguns estudiosos que estavam mais interessados na questão de relatar esse mundo náutico. E sempre trabalhadores encarregados de serviços mais pesados. Então não muda, né? Trabalhador sempre fazendo mais pesado. Então em cada expedição também era obrigatória a presença de membros das instituições religiosas. Como a gente falou ali atrás, eles tinham o objetivo de difundir a fé católica e converter os povos nativos que, por acaso, fossem encontrados ao cristianismo, ou seja, a fé do Deus católico. A massa de viajantes era composta por trabalhadores pobres, analfabetos, que em muitos casos já estavam com alguns problemas de saúde e desnutridos. Outras partes das tripulações também tínhamos alguns prisioneiros que tinham a promessa de uma vida livre após esse período na embarcação, para você ver, né, como que o risco de morte era iminente. Então tínhamos pessoas responsáveis por diversos serviços. Esses navios geralmente partiam com uma superpopulação, o que com certeza tornaria a vida muito mais difícil. Os alimentos levados, em geral, eram bolachas, vinho tinto, queijo, bacalhau, carnes, frutos secos, certo? Que acabavam com certeza, né, se deteriorando devido aos longos períodos de viagem e às precárias condições de higiene das embarcações. Então essas péssimas condições, somada à má alimentação, causavam inúmeras doenças na população e com frequência sempre aconteciam algumas revoltas e motins que eram severamente punidos. Outro grande problema eram os constantes naufrágios, tendo em vista a imprecisão das cartas de navegação. Então a gente tem que lembrar que era tudo novo. Então, por mais que houvesse uma escola de Sagres, por mais que houvesse tecnologia, aprimoramento, novas técnicas em volta das navegações, era tudo novo, então não tinha muita imprecisão. E devido ao grande volume de mercadorias e às grandes tempestades que aconteciam muitos naufrágios. A igreja e a expansão ultramarina. Então, como a gente viu, a Igreja Católica ele detinha tanto poder que suas determinações eram acatadas por diversos governos, principalmente com Portugal e Espanha. Uma dessas decisões foi a resolução do conflito diplomático, ou seja, a gente vai ter o Tratado de Tordesilhas, é um documento que dividiu o mundo em duas partes. Foi negociado, como vocês viram ali, pela Igreja Católica, ou seja, a leste do meridiano as terras pertenceriam a Portugal e a oeste do meridiano as terras pertenceriam à Espanha, para que não houvesse mais conflito entre as duas nações. Tá aqui, ó, divisão do Novo Mundo. Ó. Tá vendo? Portugal, Espanha. Então, como a gente já viu nas nossas aulas de história, território de Mato Grosso aqui, tudo isso aqui seria espanhol.
Aqui seriam as capitanias hereditárias de Portugal. Significado da expansão ultramarina. A expansão ultramarina comercial é um grande marco da história da humanidade, tendo em vista que possibilitou o contato da Europa com outros continentes, o que levou a um intercâmbio cultural e também comercial. É ali que se inicia então a globalização. Regiões antes desconhecidas ou restritas passaram a ser visitadas e povoadas pelos europeus, o que abriu espaço para a colonização de diferentes partes do globo. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui na América, no nosso país, a colonização de exploração e, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, a colonização de povoamento. Então a gente vai ter o destaque de Portugal, Espanha, holandeses, franceses e também ingleses, que vão expandir seus territórios para diferentes regiões das Américas e também África, tendo acesso a extensas riquezas e terras cultiváveis, que levou a uma nova etapa do desenvolvimento comercial. As grandes navegações proporcionaram a formação de vastos impérios coloniais e a criação na Inglaterra e na Holanda de um novo tipo de organização comercial, as companhias de comércio das Índias Orientais e também ocidentais. Para os povos colonizados, como os nossos nativos, os nossos povos indígenas, essas conquistas significaram que violência, trabalho escravo, intolerância e principalmente a perca cultural, pois a religiosidade e os costumes europeus foram impostos aos povos nativos, como que o que eles praticavam ali estava totalmente errado. Então, toda essa grande navegação, toda essa expansão marítima estava atrelado à questão do mercantilismo, conteúdo que a gente já viu, certo? O que é o mercantilismo? Era um esquema comercial chamado mercantilismo que envolvia colonizadores e também suas colônias e incentivava o consumo de produtos nacionais, principalmente por parte das colônias, e se estabelecia o que? Impostos sobre produtos estrangeiros, que era o protecionismo. Ou seja, muito melhor eu vender mais do que comprar de outras nações. O objetivo era sempre acumular metais preciosos, ouro, prata, já que vivíamos o metalismo, e o grande empenho em exportar mais que importar qualquer tipo, ou seja, balança comercial favorável. Outra característica do mercantilismo é a proibição das colônias de produzir bens manufaturados. Na questão do nosso país, a gente vai só mudar essa situação a partir do ano de 1808, quando a família real de Portugal chega ao nosso país e abre o comércio para as nações amigas. Na questão em si, a questão amiga, a Inglaterra que fez a escolta da família real. Então esse processo colonizatório foi responsável por promover a ascensão da burguesia mercantil. Essa sim prestava dinheiro aos monarcas e financiava essas expedições. A partir do século XVI, o escambo, que era a troca, certo? Escambo é troca, passou a ser substituído pelo uso do dinheiro. Então esse processo de crescimento da economia, proporcionado pela expansão marítima, ficou conhecido como Revolução Comercial. Beleza, pessoal? Então paramos por aqui. Anotem suas dúvidas, façam suas atividades. Em caso de dúvida, entre em contato com o professor. No demais, se cuidem. Valeu!